Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Querida irmã, a paz do Cristo habita em vossos corações. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Isso mesmo, 24 de novembro de 2020. Estamos na terça-feira da 34ª semana do tempo comum. Eita! Já estamos na última semana do tempo comum. Logo, logo iniciaremos um novo ano litúrgico. Vamos lá. Hoje, nesse dia 24, a igreja celebra a memória de Santo André Dunglac, presbítero, e seus companheiros mártires. Algumas informações aqui para para o nosso conhecimento dessa memória. No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje, o evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Entre os evangelizadores são contados os frades da Ordem de São Domingos, naturais da Espanha e membros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que obtiveram abundantes frutos. Contudo, nos séculos XVII, XVIII e XIX, mais precisamente de 1625 a 1886, excetuados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e os discípulos de Cristo. Quanto mais perseguidos, maior o fervor cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. O Papa João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos, de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família e alguns catequistas seminaristas ou militares. Vamos lá, os textos bíblicos para esse dia. Primeira leitura, Apocalipse de São João, capítulo 14, versos 14 ao 19, que diz: chegou agora, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Com o salmista vamos dar o Salmo 195. O Senhor vem julgar nossa terra. Repetindo, o Senhor vem julgar nossa terra. Escutemos com atenção o Santo Evangelho, Lucas, capítulo 21, versos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos irão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Meu irmão, minha irmã que me escuta nesta terça-feira, estamos encerrando mais um ano litúrgico e é comum que as leituras falem do fim do mundo, final da história. Mas, enquanto o fim do mundo não chega, outros finais chegam. Por exemplo, o final do ano litúrgico e o final do ano. Na primeira leitura do Apocalipse de hoje, diz assim que Jesus, com a coroa em sua cabeça, trazia na mão uma foice. Anteontem, no domingo, nós celebrávamos Jesus Cristo, Rei do Universo, fazendo o julgamento. Então aqui essa leitura é para falar sobre o julgamento do Senhor e para explicar esse julgamento, uma forma didática de dizer como vai ser o juízo final, coloca Jesus então fazendo a colheita. O anjo pede para que ele lance a foice sobre a lavoura para poder fazer a colheita do trigo, e depois um outro anjo sai também com uma foice e recebe o comunicado de outro anjo para dizer:
lança a foice para colher os cachos de uva. Colheitas, muito comum para o povo daquela época falar de colheitas, era uma realidade marcada pelo mundo agrícola, não que hoje não seja, mas nós vivemos no mundo urbano, a maior parte de nós vive nas cidades, então a gente não tem muito hábito aí de lidar com culturas, mas então eles ouviram essa mensagem falando da colheita, ou seja, chegou a hora de colher os frutos que foram semeados. E você faz uma análise, e eu faço uma análise também, para nós fazermos uma reflexão, um exame de consciência. Que frutos nós iremos colher ao término desse ano litúrgico que está acabando, né? Daqui a pouco, no próximo domingo, a gente inicia o novo ano, com o primeiro domingo do Advento. Né? Que frutos a gente colhe? O que a gente semeou ao longo desse ano todo? E falando civilmente também, que já vai se encerrar mais um ano daqui mais de um mês, o que a gente colhe? Um ano tão difícil, né? Um ano tão cheio de tribulações. Aliás, o texto do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim, né? Olha, Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares e acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Nossa, parece que Jesus está falando de 2020, não é verdade? Então, mas aqui está dizendo assim, esses sinais todos, essas coisas todas, são sinais de que as coisas dessa terra aqui, desse mundo, elas são perecíveis, elas estragam, elas se deterioram, elas acabam, um dia acaba, porque tudo isso passa, só Deus permanecerá, essa é a mensagem. Então, quando chegar o final, vamos falar agora do final de tudo mesmo, da nossa vida, ou da história, da humanidade, da história que nós conhecemos, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, nós iremos receber de Deus esse chamado para participar da sua alegria, como foram vários domingos que a gente meditou sobre Deus dando festa, convidando pessoas para irem à festa, convidando todos para ir à festa, mas muitos se desculpando para não ir na festa, muitos ficando de fora no momento final, ficando na sombra, ficando na escuridão, ficando nas trevas, padecendo no choro e no sofrimento. O convite que nós receberemos quando o Senhor voltar, Ele fizer essa colheita, quando for o dia da colheita final, o juízo final, nós iremos contemplar a glória de Deus e renascer para a vida feliz, ou renasceremos para a danação eterna. Bom, essas reflexões estão contidas nessas últimas semanas, principalmente nas últimas 2 semanas do ano litúrgico, e a gente não vai fugir muito dessa temática, nem quando iniciar o Advento, porque o Advento tem também uma característica de vinda, então ele vai falar de vigilância no primeiro momento, para só depois falar da primeira vinda de Jesus, então a gente vai se acostumando, mas não vamos ouvindo isso, de novo está falando de vigilância, de novo está falando de preparação, de novo está falando que o Senhor um dia vai voltar, de novo, mas e o que a gente está fazendo? De ordem prática. Estamos produzindo? Ou estamos preocupados apenas com as exterioridades? Como Jesus falou assim, olha, ele viu que eles estavam admirados com a beleza do templo, né? Suas colunas robustas, as ofertas votivas. E ele falou assim, mas vocês estão admirados com isso? Mas chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra. Tá? Até porque, né, no contexto teológico, Deus vai manifestar toda a sua glória agora num novo templo, que é o próprio Cristo. Então não vamos ficar se importando muito com aquilo que é externo. Com aquilo que é casca, né? Por mais que tenha seu valor, que nos ajude no culto, por exemplo, uma igreja, mas o nosso coração religioso, de crente, de quem acredita em Deus, como que está? Nós estamos também belos, vamos dizer assim? Dá para a gente olhar para o nosso interior, para a nossa vida de fé e dizer assim, nossa, que lindo que eu estou sendo enquanto um homem de fé, uma mulher de fé, como eu estou progredindo na santidade? Será que a gente consegue dizer isso? Se não, vamos aproveitar as oportunidades para, então, melhorar. Deus abençoe, o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.